Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, esse que nos fala aqui é o seu irmão em Cristo, Presbítero Mariano, com mais um vídeo aqui no canal, no YouTube, Aprendendo com a Palavra. Seja bem-vindo, meus irmãos. Você é muito bem-vindo aqui. Para isso, eu gostaria muito que você, que está assistindo esse vídeo agora, continue no vídeo comigo até o final, porque o tema desse vídeo é muito importante para você. Olha o tema. Aprenda a extrair lições de um texto bíblico. Isso mesmo. Quem não sabe que você começou a pregar agora. Talvez você está pregando pela primeira vez, segunda vez, e a sua dificuldade é essa, de extrair lição. Como extrair a lição de um texto bíblico? Fica no vídeo comigo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como você extrair lição de um texto bíblico. Eu tenho algumas dicas. A primeira dica é estudar o texto que você escolheu 15 vezes. A segunda dica, fazer pergunta para o texto. A terceira dica, ler o texto cuidadosamente. Como assim? Me explica. Vou explicar. Ler o texto cuidadosamente é você respeitar o ponto, a vírgula, os acentos. Não passar por cima, ler correndo, passar por cima. Não. Você tem que respeitar as vírgulas, os pontos, os acentos. Não é isso? Se você ler um versículo bíblico do texto que você está estudando, que escolheu, e você lê direto, às vezes tem um ponto, tem um acento, tem alguma vírgula, você lê direto, fica mais difícil de você extrair lição do texto, ou seja, de entender o texto. Para você extrair lição de um texto bíblico, primeiro você tem que fazer essas coisas. Ler 15 vezes o texto, fazendo pergunta para o texto, ler o texto cuidadosamente, para você aprender, conseguir extrair lição de dentro do texto. Senão você não vai conseguir. Amém? Mais uma dica. Você lê a Bíblia não só quando vai pregar. Isso mesmo. Lê sempre a Bíblia. Sempre está lendo. Às vezes tem pessoas, eu também faço isso, já fiz isso várias vezes. Mas eu quero te ajudar aqui de você não fazer isso. De só ler a Bíblia quando vai pregar. Porque se você ler a Bíblia sempre corretamente, um dia sim, um dia não, ou todos os dias, tem uma horinha ali, vai ler e ler a Bíblia. Porque fazendo isso, você vai começar a guardar versículo bíblico na mente. Porque tem pessoas que falam assim, não precisa de ler, porque na hora que eu vou pregar, o Espírito Santo me faz lembrar. Essa palavra não é correta. Ela é correta assim, o Espírito Santo faz a parte dele, de lembrar. Mas você tem que fazer a sua parte, é de ler. Ele só lembra se nós ler o texto bíblico. Amém? Então aqui eu vou te ensinar. Vamos lá? Já passei algumas dicas, como extrair lição do texto. Agora vamos lá. O texto que eu escolhi aqui é Salmo de número 23. E Salmo não tem capítulo, tá? Salmo, meu Deus, desculpa. Salmo é livro, tá? Livro de Salmo, quem escreveu aqui foi Davi, tá? É bom saber que Salmo não só foi Davi que escreveu, não. Tem outra, Moisés escreveu e outros. Não vou explicar todo mundo aqui, porque o vídeo não vai esperar. Então, não foi só Davi, tá bom? Até o Salmo 90, de número 90, foi Moisés que escreveu. Então, várias pessoas escreveram o Salmo, não foi só Davi. Só para te ajudar, como a lição aqui, o texto que eu escolhi é Salmo 23, então eu estou passando isso para você já entender. Salmo de número 23, tem o verso 1 ao verso 3, eu vou tirar algumas lições daqui do texto, tá? Primeiro, para isso aqui, você tem que entender o texto, fazer tudo que eu expliquei. Enquanto você não tira um tema, não entender o texto, o que o texto quer dizer, você não consegue extrair lições. Vamos lá, eu vou dar o tema primeiro. Veja só o que o texto quer dizer. Olha lá. Salmo de número 23, o verso 1 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nesse versículo aqui, nesse verso aqui, de Salmo 23, só o primeiro aqui, eu já posso dar o tema. Que tema você extrair aqui, Presbítero Mariano? Vamos lá? Olha o verso 1.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se ele está dizendo que ele é o nosso pastor, e está dizendo que ele sendo o nosso pastor, e ele não vai deixar faltar nada, está dizendo o quê? Vamos ler mais um verso, depois eu te dou o tempo. E o verso 2 diz assim: deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas. O verso 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Lendo o verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O tema que eu abordo aqui, sabe que tema eu tirei desse texto aqui? Só pelo primeiro verso, é o cuidado de Deus. Aqui está dizendo que, falando sobre o cuidado de Deus sobre a minha vida e a tua. Como assim? Me explica. O verso 2 diz assim: deitar-me faz em verde pasto, ele guia-me mansamente as águas tranquilas. Ele está cuidando de você, ele está cuidando de mim. Então, qual o tema que eu abordo aqui? O tema é o Deus que cuida de nós, ou seja, o cuidado de Deus. Dois temas aí, pode ser um ou outro. O Deus que cuida de nós, ou pode ser o tema, o cuidado de Deus. Dois temas aqui, você pode escolher um. E você tirando esse tema, porque está falando aqui do cuidado de Deus. Está dizendo que ele está cuidando de nós. E o verso 4 diz assim, ó, ainda que eu andasse, olha só, pelo vale da sombra da morte. Olha só, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Quem está comigo, com você? Quem está? Aqui, ó, é o pastor, é o nosso Deus. Então, está falando aqui do cuidado de Deus comigo, com você. Então, aqui você vai extrair lição do texto aqui, Salmo 23, abordando o tema, primeiro você dá o tema, falando o cuidado de Deus. Ou seja, o Deus que cuida de nós. Aqui, depois desse tema, você vai extrair. Dentro do texto mesmo, você vai tirar várias lições. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Aqui você vai, entendeu? Aplicar para a igreja. Tá vendo aqui? Olha o 5 do Salmo 23. Preparas uma mesa. Ele está dizendo que vai preparar uma mesa. Prepara uma mesa no meio ali dos nossos inimigos. Olha que ele não está colocando uma mesa para mim e para você no meio dos teus amigos. Não. Deus desafia. Ele fala assim, preparando uma mesa uma mesa para mim e para você no meio dos inimigos. Porque os inimigos ali é quem vai aplaudir a tua vitória, a minha vitória. Aleluia. É que você começa a pregar, extrair o tema. Temo Deus que cuida de nós. Ou seja, estou te dando dois temas. Ou seja, assim, quer mudar? Muda. Pode ser o cuidado de Deus. Deus nessa noite está cuidando de você. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nesta noite ou nessa tarde, depois que você esteja pregando nesse salmo, ele cuida de você. Qual é o teu problema? Qual é o teu medo? Ele está dizendo, não tema, porque eu sou contigo. No salmo, aí você pode ir no Salmo 40, citar, ó, lição, o Salmo 40, já está dizendo assim, ó, no verso 2, tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, ele firmou os meus passos. Talvez a gente está indo andando um caminho errado, né? E ele está tirando nossos pés daquele caminho que não é para ir,
nós estamos fazendo aquilo que não agrada a Ele, Ele tem um cuidado de cuidar de nós. Ele vai e cuida de nós. Então, é Deus que está cuidando de você, está cuidando de mim. Então, você vai pregar dentro desse assunto, que o tema é o Deus que cuida de nós, ou o cuidado de Deus. Você vai pregando aqui. Aí você pode usar o Salmo 91, no verso 7, entendeu? Dizendo assim que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não... Tá, entendeu aqui? Então, ele está cuidando de nós. Você vai procurando o versículo. Para isso, você pode ter uma concordância bíblica e você procura ali versículo que vai falar sobre o cuidado de Deus. Então, vai falando, Deus cuidou, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque Nabucodonosor preparou uma fornalha de fogo ardente para jogar os servos de Deus dentro daquela fornalha. Mas tem um Deus que está cuidando de você. Eita glória, é que você vai pregando, tá vendo como você vai extraindo lição do texto? E você vai lendo o Salmo 23, não é isso que nós estávamos falando? Deitai-me faz em verdes passos, guia-me mansamente, as águas tranquilas. Olha que Deus está colocando nós umas águas tranquilas. Tá vendo? Ele, além dele dar água, ele cuida de nós. Ele está cuidando de você nesta noite, meus irmãos. Qual é a tua preocupação? Se você tem um Deus que está do teu lado, cuidando de você, livrando da fornalha de fogo. No Salmo 34, no versículo 7, vai dizer que o anjo do Senhor, então ele está colocando um anjo ao teu redor, para te proteger, para te livrar, para te guardar. Salmo 34, no verso 7, que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Por que você está temendo? Está com medo do inimigo? Isaías 54, 17. Olha, eu extraí lição ao tema. Isaías 54, 17, meus irmãos. 54, 17 vai dizer que nenhuma ferramenta, quer dizer, tudo aquilo que o inimigo preparou para você, Deus está dando livramento, porque Deus está cuidando de você. Enquanto você dá glória a Deus aqui, enquanto você faz a vontade dele aqui, Deus está cuidando do teu filho, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua faculdade, está cuidando do teu trabalho. Olha só, Neemias, quando foi construir os muros lá em Jerusalém, ele não foi sozinho, ele mesmo disse no texto, que eram as mãos dele, as mãos de Deus, estava ali com Neemias. Então, se as mãos de Deus não tivessem sobre a minha vida e a tua, nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Porque o nosso Deus é aquele que cuida, é aquele que dá livramento. E você vai procurando versículo e vai aplicando para a igreja. Amém? Entendeu? Primeiro você entende o texto, lê 15 vezes, faz pergunta para o texto, lê cuidadosamente, respeitando o ponto, respeitando a vírgula, acento. Entendeu o texto, você vai tirar o tema do texto. Depois que você dá o tema, aí você vai entender para você poder extrair versículo, lições, na verdade, lições de dentro de um texto. Então é assim que eu ajudo você. Se um texto bíblico que você leu, ele está falando de cura, então você vai dar um tema sobre cura, e você vai extrair lição naquele texto ali, outros livros também, que vai falar sobre cura. Tá entendendo? É só para te ajudar. Então Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.